Se as pessoas soubessem a verdade sobre esses lagos, elas nunca mais nadariam neles. Quando elas se aproximam, eles pegam essas vítimas e as arrastam para dentro dos lagos. Às vezes, esses espíritos das águas assumem uma forma humana. Eles são metamorfos. Tem muita coisa escondida nos lagos da Escócia. Muita coisa além de ser simplesmente um monstro. O monstrinho do Lago Ness é apenas a ponta do iceberg. Eu sou Carol Capel, a sua caçadora de lendas favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal que começa agora. Só que antes de começar esse vídeo, eu preciso passar um recado super importante do nosso patrocinador de hoje. Sim, eu estou falando mais uma vez dele, do Surfshark. Você sabia que ao navegar na internet você pode estar correndo perigo? A gente sabe muito bem que existe muita gente muito bem intencionada na internet, mas que infelizmente a quantidade de gente mal intencionada por aqui é enorme. Muita gente aproveita das brechas na nossa internet para invadir a nossa privacidade e roubar os nossos dados. Todos os dias os nossos dados são rastreados na internet e é exatamente por isso que eu uso e recomendo o Surfshark. Ele é um serviço de VPN que esconde os nossos rastros na internet e esconde os nossos dados na internet. Ele é um dos mais completos do mercado e ele tem uma ferramenta que eu adoro que se chama Clean Web. E essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador. E do seu dispositivo também, porque o VPN do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo com apenas uma assinatura. Esses cookies, eles armazenam os nossos dados e nossas pesquisas. E daí, toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe, porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que você talvez esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa, ou seja, a informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Sim, meus queridos, bem-vindos a 2024. Além disso, o Surfshark permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Assim, a gente consegue assistir a conteúdos que são bloqueados na nossa região em streamings, por exemplo. E para quem é seguidor aqui do canal, tem promoção sim! Sempre. Você vai manter a sua privacidade segura com o Surfshark e ainda obter mais 3 meses gratuitos. Você só precisa utilizar o cupom CAROLCAPEL aqui nesse primeiro link que estará na descrição. É só clicar, botar o cupom e já vai funcionar. Em 1934, a primeira foto do monstro do Lago Ness foi divulgada. E ela causou um verdadeiro pânico no mundo porque as pessoas começaram a viajar para o Lago Ness, vindas de todos os lugares do mundo para ver essa tal criatura aí. Muitos dizem que essa foto é falsa, que é a foto da tromba de um elefante para fora da água. Porém, em 1994 as coisas mudaram completamente porque a pegada de um animal gigante foi encontrada na beira do Lago Ness, sugerindo então que o tal monstro, ou seja, a tal criatura, tinha pelo menos 6 metros de comprimento. Mesmo assim, muita gente acredita que o monstro do Lago Ness tenha sido criado pelo Daily Mail. Sabe aquele famoso jornal britânico? Pois é. Mesmo muita gente achando que essa história é falsa, existem mais de 1000 avistamentos do monstro do Lago Ness catalogados. E isso não pode ser uma simples coincidência. Se fosse um avistamento, se fossem 2 avistamentos, beleza. Mas mais de 1000 avistamentos? Sério, isso não é uma coincidência. Na Escócia, os lagos são chamados de lochs. E sério, existem muitos lochs na Escócia, muitos mesmos. Eu acho que é o local com mais lagos que eu já visitei na minha vida. Não existe sequer uma contagem precisa da quantidade de lagos que existem na Escócia, mas os pesquisadores estimam que são aproximadamente 30.000 lagos. E gente, 30.000 lagos é lago para um caramba. É exatamente por isso que existem muitos contos e lendas sobre criaturas que saem de lagos por lá. Mas afinal de contas, onde que essa história começou? Será que essa história começou mesmo lá em 1934? Bom, vocês me conhecem e sabem que eu vou dizer: é claro que não!
A história do monstro do Lago Ness começou em 22 de agosto de 563 d.C. Columba era um pregador cristão e hoje em dia ele é santo. Ele virou santo justamente por causa desse feito aqui. Ele salvou homens do ataque do monstro do Lago Ness no Lago Ness. A história conta que ele estava caminhando pacificamente pelas margens do lago quando ouviu homens gritando. E daí ele usou todo o seu poder de persuasão, baseado em religião, claro, para livrar esses homens do ataque desse tal monstro aí que estava no Lago Ness. Então percebam que essa história do monstro do Lago Ness tem pelo menos 1500 anos. Os avistamentos do monstro do Lago Ness começaram muito tempo antes das montagens de computador e da criação de bonecos animatrônicos. Então, com certeza, muitos desses avistamentos que nós vemos por aí são falsos. Mas, será que todos os avistamentos são falsos? Eu acho que não. E por que eu estou falando isso? Porque lá em 1808, na ilha de Stronsay, que também fica na Escócia, uma descoberta bizarra fez com que os pesquisadores percebessem que a história do monstro do Lago Ness não é tão fantasiosa assim. A apenas 74 quilômetros do Lago Ness, em uma praia na Escócia, um animal imenso com características muito similares às descrições do monstro do Lago Ness saiu das águas em uma praia e choquem. Ele foi visto por aproximadamente 500 pessoas. A descrição desse animal era uma descrição bizarra, que não condiz com nenhuma descrição de nenhum animal marinho conhecido. Eles o descrevem como um ser com corpo de serpente, com pescoço alongado, com 6 nadadeiras que pareciam patas, com uma cabeça pequena parecida com uma cabeça de uma ovelha, e eles viram um bicho de mais de 16 metros de comprimento na praia. Mais de 500 pessoas viram um bicho de mais de 16 metros de comprimento na praia. As autoridades documentaram o fato e muitas testemunhas daquele dia foram ouvidas. Os desenhos feitos pelas pessoas e os depoimentos estão todos conservados até os dias de hoje na cidade. E você pode não apenas visitar o local e também ver com os seus próprios olhinhos os desenhos da criatura. Por mais incrível que possa parecer, algumas análises foram feitas em estruturas encontradas na praia, e essas estruturas se assemelhavam a unhas e restos da pele desse animal. John Barclay, que foi um famoso anatomista da época, foi o responsável por analisar esses restos do bichinho, e ele concluiu que essa criatura era muito diferente de toda e qualquer criatura que ele já tinha visto em sua vida. Isso abre um precedente muito grande para acreditarmos que esse bicho seria uma nova espécie, algum tipo de animal não catalogado, algum animal que teria sobrevivido a extinções anteriores. E no ano passado, em 2023, houve uma imensa expedição no Lago Ness, que reuniu pesquisadores, drones subaquáticos, mergulhadores. Todos estavam muito empenhados em comprovar que a criatura do Lago Ness é uma criatura real. Só que acontece que o Lago Ness é um lago muito profundo. Ele tem 227 metros de profundidade e, além disso, ele é um lago enorme. Então, mesmo que a gente fosse capaz de mapear cada centímetro desse lago, nós ainda assim não seríamos capazes de encontrar nem os ossos de uma criatura que talvez tenha vivido por lá. Então, se existisse alguma coisa ali e se essa coisa ainda estivesse viva, nós nunca encontraríamos. Mesmo porque o Lago Ness é conectado a outros corpos de água por alguns canais. Então, mesmo que essa criatura tivesse sobrevivido até os dias de hoje, ela poderia ter migrado para outro lago, principalmente dada a atenção que esse lago em específico tem. Se eu fosse essa criatura, eu já tinha fugido faz tempo. Em todo caso, os pesquisadores concluíram que o monstro do Lago Ness seria uma espécie de um plesiosauro, que teria sobrevivido a extinções e estaria vivendo nos lagos e nos mares. E eu sinceramente fico muito feliz que esse animal nunca tenha sido encontrado, porque senão ele viraria isso.
uma figura empalhada em algum museu de entrada gratuita na Escócia. Afinal de contas, por que nós humanos temos tanto medo assim dos alienígenas? A resposta é bem simples, é porque nós temos medo que eles façam conosco a exata mesma coisa que nós fazemos com os nossos animais. Em todo caso, o monstro do Lago Ness não é a única criatura que sai dos lagos na Escócia, não. Alguma vez você já ouviu falar dos Kelpies? Os Kelpies são espíritos das águas que assumem formato de cavalos e saem de noite para arrastar pessoas para dentro das águas frias dos lagos da Escócia. Até os dias de hoje, muitas pessoas desaparecem perto de lagos na Escócia. Desaparecem após avistar esses queridos na beira dos lagos. Eles ficam pacificamente parados na beira do lago, só esperando suas vítimas. Quando elas se aproximam, eles pegam essas vítimas e as arrastam para dentro dos lagos. Às vezes, esses espíritos das águas assumem uma forma humana, forma de mulheres bonitas e tal, tais como as sereias, ou seja, eles são metamorfos. Na estrada, perto de Edimburgo, existe esse monumento aí, que é o maior e mais bem feito monumento em formato de cavalo do mundo. E ele foi feito em homenagem a essa lenda. Então não é só um monstro do Lago Ness. Tem outras coisas também. Você sabia de todos esses detalhes sobre o monstro do Lago Ness? Já tinha ouvido falar sobre essa história dos Kelpies? Eu fiquei muito mais assustada com essa história do que com a história do monstro do Lago Ness. Se você assistiu esse vídeo até o final, não deixe de comentar monstrão nos comentários. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!